passou aqui, nós terminamos os princípios. Por que a gente focou nos princípios? Porque os princípios eles vão nortear todo o nosso conhecimento a respeito de administração pública. Por isso que a gente focou nele. Aí agora a gente vai para a organização. Só lembrando que ontem teve um caso que me chamou bastante atenção, falando desse negócio de internet e de servidor público. Ontem, e viralizou hoje, uma moça perdeu a mãe veio a óbito, e aí ela foi, eu achei a situação completamente esdrúxula. Entendeu? Não estou fazendo defesa de ninguém, mas a situação é bastante esdrúxula. É porque as pessoas as pessoas estão extrapolando do seu direito de cobrar ações do servidor público. Eu acho que elas extrapolam o seu direito, porque é reservado ao médico o direito de ter o seu descanso. Mesmo porque se um profissional cansado, um médico cansado, esgotado, a chance de ele cometer um erro é muito maior. Então, ele tem o direito de descansar. Quando a paciente chegou, pelo que se nota do vídeo, ela já chegou em óbito, já chegou morta na unidade de atendimento. E a menina, a filha dela, em desespero, queria saber o motivo da morte da mãe. E nessas situações, o que acontece, gente? Por isso que eu falo que é importante a gente não fazer... O tribunal da internet, ele é muito rápido para julgar, ele é muito rápido para tomar decisões, mas não analisa todo o fato. Então, a gente precisa analisar toda a situação. Um médico de um pronto-socorro, um médico de um hospital, ele está ali para salvar vidas. Se uma pessoa chega em óbito, ele não tem mais o que fazer. Porque determinar a causa da morte só é possível a partir da análise da necrópsia do corpo. O médico não tem mais o que fazer. O trabalho dele ali, ele não tem mais. Aquele corpo tem que ser encaminhado para o IML e lá vai ser feito a necrópsia ou a necropsia do corpo para entender qual foi a causa morte. E a filha queria saber. E, na ocasião, a enfermeira leva a filha até a porta do lugar onde o médico estava dormindo, bate na porta e ele diz, abre. Ela abre, a moça entra, mas eu quero saber. Ele fala, mas não há o que se fazer, a sua mãe está morta. E aí virou uma confusão e abriram um PAD, um processo disciplinar administrativo, e o cara já está afastado. A frase que ele disse soa realmente muito cruel, mas de fato é real. Entendeu? De fato, não havia mais o que ele pudesse fazer. Talvez ele pudesse ter escolhido melhor as palavras, ter dito, olha, infelizmente não há mais o que fazer, você vai ter que procurar e esperar sair a necrópsia para poder identificar, porque sua mãe já chegou no hospital em óbito. O que ele disse? Ele só disse objetivamente. Ele disse objetivamente a seguinte frase, não há mais o que fazer, a sua mãe está morta. Não há mais o que fazer. Não há, não tem o que eu possa fazer. Isso virou um escarcéu danado. E aí a internet veio, que faltou humanidade, que faltou isso, que faltou aquilo. Não faltou. Talvez as pessoas esperem alguma... Quando eu conto a história, e eu falo isso, vocês estão vendo da internet, daquilo que eu falei ontem, do julgamento, do processo. E o processo disciplinar administrativo vai demonstrar que ele, por mais que a fala dele pareça grosseira, pareça desumana, e talvez tenha sido mesmo, entendeu? Mas ele estava ali, eu achei que foi impertinente a enfermeira ter levado a moça até o lugar onde ele fica, que eu acho que as pessoas agora adentram no hospital e vão bater no médico e invadem. Eu acho isso uma estupidez, entendeu? É uma estupidez. Você está ali, por mais que você pague seus impostos, isso não te dá o direito de agredir a pessoa fisicamente, verbalmente, moralmente. Isso não dá a nós, a ninguém, o direito de fazer isso. Então, ele está lá e ele diz, não há o que fazer, ela está morta, ela já chegou aqui em óbito. Eu não posso fazer nada. E aí virou aí está todo mundo julgando que ele... Gente, entenda, olha, nessa situação, aplicando só a visão mesmo jurídica da coisa, ele não é um analista do IML. Quando uma pessoa chega morta, eu não posso dizer do que ela morreu. Ela pode ter morrido sufocada. Ela pode ter morrido por asfixia mecânica. Alguém pode ter... Mas isso não dá para saber. Isso só é possível saber a partir de uma análise do corpo.
Entendeu? Então, assim, talvez a gente, ele tenha usado as palavras de forma inadequada, e isso não o exime de responder, porque é aquilo que eu falei, o agente público no exercício, mas não tira dele a verdade do que ele disse. Realmente, a sua mãe, quando eles chegaram, pelo que ele narra, pelos fatos que são narrados, a mulher já chegou e jogaram ela lá e ela estava no chão. Em óbito já, ela já chegou morta, porque isso acontece muito em hospitais. Às vezes a gente leva no desespero e a pessoa morre no caminho. E quando chega lá, só se constata, morreu. Então, assim, nesse caso, às vezes a gente quer julgar e quer punir a pessoa. Faltou humanidade? Faltou o infelizmente? Faltou. Mas aí a gente pune de acordo com o comportamento. Vocês estão vendo? Para isso que existe o processo disciplinar administrativo. Nós somos servidores. Quando a gente se torna servidor público, a gente e aí a gente vai aprendendo isso também, a civilidade. A civilidade, o fato de eu estar num serviço público, porque eu pago os meus impostos. Ah, você me atende. Ah, você... Gente, que grosseria, que estupidez, que falta de... Sabe? É uma coisa que eu não consigo nominar. Você adentrar na sala de alguém e achar que você pode, sabe, empurrar a mesa e bater e não sei o quê. E a gente tem assistido muito isso. E talvez isso torne os médicos mais objetivos, torne os médicos mais afastados. Então, essa humanidade que a gente espera deles, é uma humanidade que a gente também deseja para eles. E para todos os outros servidores. A gente, olha, eu estou aqui, eu pago meus impostos, eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, para que essa grosseria? Para quê? Quando vocês forem servidores públicos, quem já é servidor público, para que a gente ser grosseiro desta maneira? Em que a gente contribui para o interesse coletivo sendo grosseiro desta maneira? Não há contribuição. E aquilo que eu volto de novo a falar, um recorte da internet, você posta lá e a vida da pessoa está prejudicada por muito tempo. Até que você prova que focinho de porco não é tomada, a vida já virou, o cara já foi, já está lá, já foi afastado por 60 dias. Entendeu? E isso, como aconteceu com aquele reitor da Universidade de Santa Catarina. Foi acusado sem provas de que havia furtado lá na universidade, que havia implantado recursos que não foram verdade. Aí ele foi num prédio lá de um shopping e se jogou. E depois foi comprovado que ele não tinha feito nada. E ele tinha sido reitor da universidade por muitos e muitos anos. Mas na internet houve uma caça às bruxas, houve uma perseguição, um ato persecutório que acabou levando, quer dizer, uma pessoa que teve a vida toda, uma profissão toda de modo ilibado, de todo probo, aí de repente é acusado e depois, que hoje, primeiro acusa, aí coloca as provas de qualquer maneira e depois ele vai tentar provar. E aí, depois, no final do processo, ficou comprovado que ele não tinha nenhum ato corrupto. E ele já havia morrido. A família vai ter o direito de regresso, de entrar com ação de responsabilidade civil? Vai. Mas isso vai trazê-lo de volta? Os anos que ele se dedicou, da vida, de trabalho, vocês imaginam o que é ser um professor universitário no Brasil? O tanto que se tem que estudar, o tanto que se tem que produzir de texto, de pesquisa na Universidade Federal? Entendeu? Para ter a sua vida completamente destruída por uma imagem distorcida. A gente precisa pensar, por isso que eu falo que o processo ele é importante. A gente não tem que ter medo do processo. O processo é a nossa oportunidade de elucidar, de trazer a verdade. Porque a análise processual, o processo, ele parte da ideia de que a gente vai ter uma análise dos fatos. E aí você vai ter o direito ao contraditório, de apresentar as suas provas, e a sua ampla defesa. Eu sempre tenho a ideia da justiça, sempre me acalanta, sempre me dá um certo conforto, é porque você vai ter a oportunidade de provar a sua verdade.
de dizer ao outro o que de fato aconteceu. Aqui, quando a gente fala de administração, na estrutura administrativa, nós vimos ontem a administração direta. O que é a administração direta? A União, os estados e o município e o Distrito Federal. São essas pessoas que exercem o poder maior dos gestores, né? Então, essas pessoas fazem a administração direta. A administração indireta são aquelas pessoas jurídicas que a gente viu que só podem ser criadas mediante lei. Se não for criada mediante lei, elas não podem existir. Depois, o que é descentralização e o que é desconcentração? A descentralização é essa criação dessas pessoas jurídicas que vão poder exercer atividade pública por meio de lei. O que é a descentralização? É a criação de autarquias, de fundações, de empresas públicas e sociedades de economia mista, que são possíveis de criar mediante lei. Isso a gente vai chamar de descentralização. Por quê? Eu vou tirar da administração direta a atividade e vou descentralizar. A desconcentração, por sua vez, ela é o quê? Ela é feita dentro da administração indireta. Dentro dessas autarquias, eu posso fazer a distribuição de competências. Quando eu faço a distribuição de competências dentro dessas autarquias, eu vou ter, dessas autarquias ou dessas pessoas jurídicas criadas por meio de legislação, eu vou ter o quê? A desconcentração. Eu tiro, é como se eu dividisse a responsabilidade dentro da empresa mesmo, entendeu? Então, a administração pública, por mais que as pessoas... é uma empresa. Ela é uma empresa, e quando ela reparte dentro de si mesma as responsabilidades, ela tem a desconcentração. Eu tiro de uma única pessoa ali, todas as atividades dentro de um órgão ali que foi criado. A descentralização é criar outro órgão. Descentralizar, tem um órgão, eu crio outros. Agora, desconcentrar é, dentro de outro órgão, eu divido as competências. Isso é desconcentração. A descentralização política e a descentralização administrativa. Descentralização política é essa divisão que se faz por meio de quê? Das câmaras legislativas, do Senado, entendeu? Que é aquela que a gente viu na Constituição, que permite a outras pessoas legislar também, de falar em nome do povo. E a descentralização administrativa, por sua vez, é quando é criado essas autarquias, essas fundações, e dentro delas a gente vai ter o quê? Os gestores, as pessoas que vão responder por esses órgãos. Descentralização administrativa, por serviço ou por colaboração. O que é a descentralização administrativa? Quando eu crio uma empresa pública, eu vou ter que ter um presidente daquela empresa. Então, aquele presidente, ele está exercendo o quê? Ele exerce, aqui, ó, a descentralização administrativa. Como é que eu faço essa descentralização administrativa? Quando eu estou fazendo o quê? Permitindo um serviço público. Quando a prefeitura contrata lá o serviço de transporte público, de transporte coletivo, é uma descentralização administrativa. Porque ela tira ali, cria uma pessoa jurídica, ela faz uma licitação, existe lá, e aí ela passa para aquela pessoa a responsabilidade do transporte público. Que no caso aqui, ela foi retomada pela prefeitura. Porque existe essa possibilidade da prefeitura, em determinado momento, retomar para si. E por colaboração, ela pode ter essa que vai passar para o outro e uma que vai ajudar. Que não vai fazer sozinha, que vai ajudar a prefeitura a fazer. A administração direta, o conceito de administração, um ente que ele vai fazer o quê? Com personalidade jurídica própria. Onde estão lotados os chefes do Poder Executivo. Quem são os chefes do Poder Executivo? O presidente, o governador e o prefeito, e os prefeitos. Né? Valeu, meu prefeito, pela chuva. Salve, meu prefeito. Entendeu? Então, esses são o quê? São os chefes do executivo. Os chefes do executivo são o presidente, o governador e o
os prefeitos e prefeitas. Valeu, minha prefeita? Então, pela chuva, né, pelos buracos, e assim nós vamos. E aqui, a administração indireta, ou seja, são entes autônomos com personalidade jurídica própria. Lembra que eu falei? Criados mediante lei. Eles só podem ser criados mediante lei. O órgão vai lá, por quê que precisa de lei? Porque o gestor não pode fazer o que ele quiser. Lembra daquilo? Aqueles princípios que a gente... Tudo aqui, ó, é uma sequência. E se você entende essa sequência, entende a sequência da Constituição, entende o bailado, você consegue responder a questão só pelo seu raciocínio, pela sua rácio, pela lógica. O que eu quero fazer com vocês é que vocês entendam essas questões pela lógica. Se eu não tenho lei para descentralizar, o que é descentralizar? Criar uma pessoa jurídica, ela não é válida. O gestor não pode fazer o que ele quiser, ele só pode fazer o que a lei permite. A desconcentração divide, olha, aquilo que a gente já falou aqui, ó, divide as tarefas dentro de uma mesma pessoa jurídica. Ou seja, eu vou dividir essas tarefas dentro de uma lógica hierárquica, onde há uma subordinação entre os entes. Esses, por essa vez, são criados para executar determinado serviço público. Essa desconcentração, ela é dentro da outra administração lá, ou da própria administração, mas para dividir as tarefas. A descentralização pressupõe lei que dá função específica e uma relação de subordinação da pessoa jurídica ao poder executivo, o poder central. Não pressupõe uma relação, ó, não há uma relação de subordinação, mas sim uma vinculação. Por que não há relação de subordinação? Porque quando eu crio uma pessoa jurídica, o governador, ele manda na empresa que é criada por lei? Lá dentro tem o presidente, tem um conselho diretor, e essas pessoas é que mandam lá. Mas elas estão vinculadas à lei criou. Entenderam isso? Porque é como se fosse assim, ó. O presidente, o governador e os prefeitos, o que acontece com eles? Eles mandam no poder executivo, na esfera deles. A partir do momento que eu crio entes fora dessa estrutura, como, por exemplo, quando cria-se uma secretaria, na verdade, não é secretaria neste caso. A descentralização é quando cria autarquias e fundações. Por exemplo, a Previdência do Estado do Tocantins. Entendeu? É uma autarquia. Ela foi criada por lei, com previsões específicas. E o governador, ele não tem autoridade sobre aquele comando, mas aquele comando está vinculado à lei que criou aquela autarquia. Aí ele tem que fiscalizar, lembra? O controle. Ele tem que fiscalizar, ele tem que saber se aqueles recursos realmente foram empenhados, se foram colocados lá, se realmente as pessoas vão ter recursos para se aposentar. Porque o que se espera de uma previdência privada é que as pessoas façam aportes e coloquem lá os seus recursos, e quando elas ficarem nas suas idades de aposentadoria, elas possam receber esses recursos. Inclusive ontem... Oi... Como que vai cair? Eles vão perguntar para você se existe uma concentração, desconcentração, quando a gente tem uma empresa pública. Ali não é desconcentração, ali é descentralização, porque a empresa pública só pode ser criada mediante lei. A desconcentração é dentro da própria empresa, é dentro da própria administração pública. Se eu criei uma autarquia, essa autarquia é uma descentralização ou uma desconcentração? E a autarquia só pode ser criada por lei? Descentralização. Entenderam? Isso, assim é que cai. Já vai perguntar para você se ali você tem uma desconcentração ou uma descentralização. Esse entendimento que a descentralização sempre vai estar vinculada à lei.
Aí você entendeu isso? E você lembra que essa pessoa, essa empresa pública, ela tá subordinada à pessoa jurídica, ao Poder Executivo? Por isso que o Banco Central só não obedece. Entendeu? Por que ele não obedece? Porque ele é uma pessoa jurídica criada por lei. E ele está vinculado à lei que criou ele. Ele disse, o presidente fica, baixa o juro. Ele diz, não, baixo. Baixa o juro. Ele diz, não, baixo. E não há o que se fazer. Porque lá quem define, de acordo com a lei que criou o Banco Central e que regula o presidente do Banco Central, a definição da taxa de juros é definida com base no cumprimento de metas do governo. Então, por mais que bata o pé, não vai. Entendeu? Não vai. Não vai, você está vendo? Porque ele não está, ele não está obrigado a cumprir as ordens dele. Ele está vinculado à lei. Na verdade, ele não manda, ele escolhe, ele pode participar e escolher o presidente do GEPREV. Não, na verdade, não deveria, mas... porque o que acontece? O que é que acontece com o GEPREV? Inclusive, a ideia é que ele não mande mesmo. Porque a ideia é que quem esteja à frente do GEPREV defenda os interesses das pessoas que estão fazendo os seus aportes financeiros lá. Então, não pode tirar o recurso. Tiraram o recurso, não tiraram? Tiraram o recurso, a gente não sabe para onde é que foi. Entendeu? Esse tipo de situação não pode acontecer. O gestor, ele tem que responder, ele não, vocês estão vendo por que as coisas têm que funcionar direitinho? Porque o gestor de lá, ele tem que ser controlado, ele tem que responder ao governador, cadê o dinheiro? Mas ele não deveria fazer o que ele bem entendesse. A vinculação dele é a lei. Ele podia fazer aporte do jeito que ele quisesse, a hora que ele quisesse, tirar o dinheiro lá do GEPREV? Não, mas ele fez. E cadê o dinheiro? Cadê a aposentadoria das pessoas? Exatamente. É esse tipo de coisa que essa descentralização visa coibir. Porque por mais que seja, e eu não estou fazendo defesa ideológica de nada, que inclusive eu sou contra esse juro absurdo, mas por mais que seja um juro absurdo que a gente vê que tem uma pessoa jurídica que não está subordinada ao poder central. Ela está fazendo o seguinte, o seu déficit tem que ser zero. Se o déficit de você não, se o seu déficit não for zero, eu não baixo o juro. E eu não estou fazendo defesa ideológica, porque eu acho que o juro tem que baixar. Mas não é interessante ter uma defesa por déficit zero, gaste menos, seja mais cauteloso. Mas o juro a gente está pagando alto, a gente está sofrendo muito. Apesar de, entendeu? E isso, aí quando as coisas vão melhorando, o governo vai provando, ele vai tendo que baixar, mas ele está baixando pouquinho. Vocês estão vendo? Para que existe esse tipo de não vinculação, de obediência? E de não estar vinculado ao governo X ou Y, e estar vinculado ao interesse coletivo, apesar de eu achar que não existe um interesse coletivo com juro de 3,25%? Que eu não sei a quem interessa um juro de 13,25%. A nós que não é. Entendeu? A nós que não é. Vocês estão entendendo isso? Mas se fosse o interesse coletivo, esse juro já teria baixado e nós teríamos também a cobrança do déficit zero. Vocês estão compreendendo o meu raciocínio? Que a ideia é boa, mas a funcionalidade dela é que não está boa? Porque se o interesse do presidente do Banco Central fosse o coletivo, o juro não estaria a 3,25%? Mas que a ideia é boa de que o governo tem que ter um déficit zero? Mas se ele fosse realmente honesto conosco, esse juro estaria menor? Se o interesse fosse na gente, e não em quem está ganhando absurdo de juro lá, que a gente não somos nós, mas alguém está ganhando. Vocês estão entendendo o meu raciocínio?
A ideia é boa, mas ela só é boa se ela vincular o interesse coletivo. Obrigar o governo a ter um déficit zero, a ter um gasto menor, a ter responsabilidade fiscal, concordo em gênero, número e grau. Mas manter um juro de 3,25 não atende o interesse coletivo. Ainda, na sequência, aí eu coloquei o mesmo slide, porque eu sou dessas. Depois, descentralização do serviço público, lembra que eu falei para vocês? Só pode ser criada por lei. E aí, ó, criam-se pessoas jurídicas de direito público ou privado. Ó, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Essas são pessoas jurídicas criadas por lei. E essas pessoas aí são formas de descentralização do serviço público. Descentralização, ó, descentralização por colaboração. Eu adoro a Maria Silva Zanella de Pietro. Ela é ótima. É que se verifica por meio de contrato administrativo unilateral. Se transfere, ó, a descentralização por colaboração, determinado serviço à pessoa de direito público ou privado. Por exemplo, a concessão, a permissão, a terceirização de serviço público são descentralização por colaboração. Por quê? Você não cria outra pessoa jurídica, mas você estabelece um contrato com ela e ela vai prestar um serviço público. Energia, água, serviço, transporte. Ó, garoto! Dá um orgulho. Ó, quem não chegou depois, eu não tinha prometido uns panetone? Olha só, tá vendo? Depois ela lembra que fez isso. Né? Aqui, ó, eu achei que eram 2. Mas são 3. Ó, tem um chocotone, tem um panetone, que é de fruta, que eu não gosto. Inclusive, acho que ninguém gosta, eu não sei por que vende isso. Alguém gosta de fruta? Jura? A primeira vez que eu vejo. Vocês estão te dizendo, não, mentira. Eu odeio esse de fruta. Não é? E ainda tem, ó, pão de mel. Quem ganhar, vai ganhar os 3 de uma vez. Eu estou torcendo pela grávida. Ó, eu não vou negar. Eu estou torcendo pela grávida, eu estou torcendo por quem trouxe criança. Não vou negar. Entendeu? A torcida aqui, ó. Se eu pudesse não fazer sorteio, é para essas pessoas que eu ia dar. Mas vamos fazer o sorteio para manter a justiça, né? Então vão ser 3 em 1. Não comprei mais porque eu não tinha mais, meu dinheiro também acabou. Né? Que vocês são professor, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, a descentralização também, ela pode acontecer por colaboração, que é essa que a gente viu aqui que ela falou. Quando a gente tem as empresas que vão fazer prestação de serviço público, que são as permissionárias, as concessionárias, que vão fornecer fornecimento de água, de energia, de transporte coletivo. E assim, de limpeza de órgãos também, que agora eles não fazem mais, geralmente eles não fazem mais concurso para limpeza dos órgãos, para auxiliar de serviços gerais. Colocou. Ó, isso aqui também vai servir para o concurso, para o Enem dos concursos, tá? Certo? Entra lá, a gente dá uma olhadinha no edital, se inscreve, não fica com medo, não. Gente, se você se inscrever, é só não falar para ninguém. Se você ficar com medo de dizer para as pessoas que você não passou, porque a gente tem medo disso. Eu não tenho medo. Eu não sei se vocês já viram, eu não tenho medo, eu não tenho medo de pagar mico. Nunca tive. Eu nunca tive. Eu acho que isso ajuda muita gente, sabe? Eu não tenho medo de cair com a perna para cima. Se cair, levanta, sabe? E se você tem essa vergonha, só não diz para ninguém. Vai lá, faz a sua inscrição caladinho. Ver como é que você saiu, porque se você não fizer, você não vai conseguir ter um bom desempenho. Porque uma coisa é você responder os seus exercícios em casa, outra coisa é no ambiente da prova, tá? Então se inscreve mesmo. Aham.
E lá tem muitas vagas, viu? Aí, ó, a gente tem essa concessão de serviço público, que é pela Lei 8987 de 95, a permissão por 8987 também, e a terceirização, que a gente já vê em muitos órgãos públicos, que geralmente é o serviço de limpeza, o serviço de recepcionista, motorista, que eles realmente agora não fazem mais concurso para esses cargos, e esses cargos são oferecidos e fornecidos por meio de contrato de terceirização. A concessão de serviço público é uma delegação da sua prestação, feita pelo poder concedente por meio de licitação na modalidade de concorrência a pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas, né? Geralmente, essa delegação de prestação é feita só em regime de urgência, que ela é liberada, que ela na verdade, existe a possibilidade de inexigibilidade, mas isso a gente vai ver quando a gente for ver. Aproveitei que a aluna falou uma coisa comigo, na próxima semana, quando a gente for ter aula em fevereiro, a gente vai ver o regimento interno da Assembleia, tá? Porque cai, e aí é uma coisa boa para a gente ver, a gente já vincula, eu já vou colocar o regimento interno para fevereiro, das aulas de fevereiro. E aqui, ó, a concessão de serviço público, ela é precedida, o serviço público precedida de execução de obra. A construção total ou parcial, conservação, reforma, melhoria, qualquer coisa, ela pode ser delegada. Essas construções, elas podem ser delegadas, mediante o quê? Licitação. A gente espera que elas sejam, às vezes não acontece, mas a ideia é de que sempre ocorra a licitação. Por quê? Pelo princípio de quais são os princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O Estado, a permissão de serviço público, ela é a título precário. O que é um título precário? Um título precário é um título que pode ser extinto a qualquer tempo. A administração pública pode dizer, você não está prestando esse serviço, ó, e retomar para si. Na verdade, aqui não foi, é um título precário porque ela retomou a qualquer momento, mas aqui não foi porque não estava tendo, é porque o contrato acabou. Aí ela não renovou o contrato, eles já tinham 35 anos que eles tinham esse contrato, 30 anos, e aí com o final do contrato ela resolveu retomar o serviço. E de acordo, vocês sabiam que porque o que acontece? Quando você faz um contrato de prestação de serviço com a administração pública, esse período que esse terceirizado está lá, o permissionário, ele está lá prestando serviço, é um período que ele tem, além de ter os lucros, para ele poder pagar aqueles ônibus, pagar aquilo tudo. E quando o contrato vence, tudo que está lá é encampado para a administração da prefeitura. Então, por isso que os ônibus continuaram na prefeitura, mesmo em situações precárias, em situação precária, porque com o final do contrato, todos aqueles ônibus passam a ser da prefeitura, porque é uma previsão contratual. Então, é por isso que ela retomou o serviço e pôde continuar com aqueles ônibus naquela situação. Não sei, é lógico que na hora de tirar, se os ônibus, se ficaram todos os melhores ônibus, não sei, mas o direito era que a prefeitura ficasse com todos os ônibus, porque quando finaliza o contrato, tudo o bem daquela permissionária passa a ser de posse de quem tinha o contrato. São 30 anos. Se a pessoa não tirou os lucros, não fez nada durante aqueles 30 anos, né, geralmente já não faz porque não tem educação financeira. Mas, no caso de um contrato desse, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de milhões e milhões e milhões e milhões. Ó, o Estado, em princípio, vale-se-á da permissão justamente quando não desejar construir. O particular em direito contra eles. O permissionário não necessite alocar grandes capitais para o desempenho de serviço. Por quê que a ideia é que haja um permissionário? Porque a ideia de que uma empresa ela já preste aquele serviço, ela já faça aquilo, ela tem uma expertise, ela tem um material, ela sabe fazer aquele transporte. Por isso que quando ela retomou o transporte público, gerou-se o caos. Por que gerou o caos? Porque não tinha expertise.
É uma coisa muito importante. O que é expertise? Expertise é experiência. Vou fazer igual uma coisa é você ter doutorado, é mestrado, doutorado, outra coisa é ter as manhas. Expertise é as manhas. Se não tem as manhas, não entra não, neném. Entendeu? É exatamente, expertise é as manhas. Se não tem as manhas, não entra. Então, teve muita dificuldade, porque não se tinha o quê? Expertise em transporte coletivo, em transporte público. Por isso que a população ficou tão desassistida, tão prejudicada durante essa transição. Agora que que está se adaptando, que a gente não está vendo o caos que a gente viu durante os 3 meses. Porque se você vai fazer isso, se você vai fazer algo de um tamanho desse, você precisa ter o quê? Um planejamento. Se havia o pensamento, a vontade de que haveria encampação, que haveria retomada desse serviço, que houvesse um planejamento, porque quem sofreu mais foi a população, ficando no ponto, não podendo trabalhar, tomando chuva dentro do coletivo. Por quê? Porque não tinha as manhas. Permissão de serviço público. A administração delega a execução do serviço público, mantendo, está vendo? Ela delega, mas ela deixa de ser a titular daquele serviço? Deixa de responder se aquele serviço não acontece? Não. Por exemplo, diferentemente o que acontece quando, lá em São Paulo, agora nas chuvas, a gente está vendo o quê? O que a gente está assistindo na chuva? Falta de expertise, não tem as manhas. O que não tem as manhas? A empresa que privatizou lá, que era uma empresa pública, houve uma licitação e vendeu, e agora a gente tem um serviço privado. Mas o Estado deixa de responder? Não. A titularidade daquele serviço ainda é do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo. Porque o fato dele ter privatizado aquilo, ele deixa de ser responsável, de acordo com a Constituição, pelo fornecimento de água, de energia. Não deixa de ser. Ele tem que responder. E aí a gente está vendo o quê? Essa falta de expertise está gerando na população de São Paulo dias e dias sem energia, coisa que nunca tinha acontecido. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em privatização. Porque a privatização sem planejamento, sem esse direcionamento, sem essas manhas, a população sofre. E está lá e ela não vai responder. Agora, se fosse um servidor público, e era PAD, eu duvido se não restabelecesse essa energia em 2 dias, se não estava todo mundo na rua. Se não estava o caos, se não estava todo mundo avançando em cima do servidor, do pessoal que trabalhava antes. Porque não só ele privatizou, como ele mandou todas as pessoas que tinham as manhas embora. Como é que você assume um negócio que você não conhece e manda quem tem as manhas embora? Isso não é racional. Não há o princípio, não respeitou o quê? O princípio do interesse coletivo e a racionalidade, a proporcionalidade. Não é lógico que eu não entenda o funcionamento de uma empresa, que eu passe essa empresa para alguém e que eu mande todas as pessoas que entendem embora. Vocês entenderam? Isso aí é não respeitar o interesse coletivo, o bem-estar social. Hoje eu vi uma reportagem de um asilo lá, um abrigo para idosos, onde os idosos estão sofrendo com calor, porque a gente teve uma onda de calor em 2023, que continua agora no início de 2024, e essas pessoas idosas em São Paulo não têm a menor afinidade com esse clima. Mesmo chuvoso, fica muito quente. E precisam ligar o ar-condicionado, mas ele não funciona. E à noite, eles precisam cuidar desses idosos, mas não tem energia. E já tem mais de 3 dias que eles estão sem energia. E o fornecimento, de acordo com
a administração pública, de acordo com os princípios da administração pública, ele tem que primar pela continuidade. E ele não está sendo contínuo. E ninguém está falando nada. Cadê a cobrança? Porque se aqui, ó, ele delegou lá, ele privatizou, mas ele deixou de ser o titular, ele tem que responder, ele tem que cobrar, ele tem que manter o controle. Ah, porque nunca teve essa chuva assim. Gente, será que não mesmo? Será que todo esse tempo que São Paulo teve serviço que era prestado pelo governo, que era uma empresa pública, será mesmo que nunca teve chuva, que nunca caiu uma árvore? Jura? Está vendo por que tem que ter o concurso público é uma coisa boa? Porque o servidor público, ele responde, ele tem medo. Porque o serviço dele tem que ser de qualidade, porque ele é cobrado. E se ele não fizer, ele vai responder, ele vai ser mandado embora. Se ele não atender o interesse coletivo. Gente, a gente está falando de 6 dias sem energia. Que dia? 6 dias sem energia. E se não tem energia, não tem água. E aí instalou-se o caos. Não, entendeu? Não tem internet, não tem como você se comunicar. Então, a responsabilidade continua sendo do governo de São Paulo. Ele delegou, ele privatizou, mas a responsabilidade de fornecimento, na titularidade dele, ele não perdeu. Ele devia estar respondendo, devia estar se justificando. Agora não, privatizou também a água. E aí esse serviço, ele ocorre por conta e risco do particular. Porque ele tem que prestar esse serviço e ele tem que dizer, eu vou prestar, e eu vou conseguir restabelecer a energia no tempo hábil, eu vou conseguir deixar a população assistida em relação à energia. E eu não estou fazendo defesa ideológica, não, eu estou fazendo defesa do serviço público, eu estou fazendo defesa dos princípios administrativos da administração pública. A remuneração paga pelo usuário, ela é feita, a repartição do serviço público, tarifas e tributos. A remuneração mediante tarifa paga pelo usuário. Ou seja, a gente paga o quê? Lá na hora que a gente vai pagar a água, a tarifa da água, a tarifa da energia. Então, o permissionário, ele faz toda a sua atividade por conta e risco dele, ele é um empresário. Particular, o permissionário, ele faz, a gente sabe que os empresários, eles fazem tudo por conta e risco deles. É mais caro, é mais oneroso, mas é tudo por conta e risco. E como é que a gente paga esse serviço? Paga mediante tarifa. Os poderes da administração. Qual que é o poder de administração? A administração, ela pode fazer o quê? Alterar e rescindir unilateralmente o contrato. Isso aqui é chamado de fator do príncipe. Por que fator do príncipe? O príncipe é a administração. Ele é o rei, entendeu? Fala, minha prefeita. Entendeu? É o rei, entendeu? Por quê? Ele é o príncipe, ele manda. Se a qualquer momento ele decidir que aquilo não está bom, que não atende o interesse coletivo, o que ele pode fazer? Ele pode alterar e rescindir unilateralmente o contrato, mas ele tem que indenizar até onde ele foi prestado. Tá bom? Isso não significa que ele não tem que pagar a pessoa até onde ele foi prestado, entendeu? Ele tem um contrato com aquela pessoa, mas ele pode fazer o quê? Isso é chamado dos poderes da administração, esse fator do príncipe. O príncipe é porque ele tem vontade, e ele, olha, se não atende o interesse coletivo, se não atende ao bem-estar social, eu posso rescindir. Mas aqui, a titularidade, ele tem que fazer o quê? Fiscalizar a execução. E ainda mais, aplicar penalidade, multar, porque está 6 dias sem energia, multa a concessionária. Multa ela. Você não pode deixar a população 6 dias sem energia, meus filhos. Isso nunca aconteceu. Vocês aprendam a fazer um negócio, chama os caras de volta, que vocês mandaram embora. Vocês não têm expertise, vocês não têm as manhas, chama quem tem as manhas. Se vira, mas forneça o serviço. Porque ele era fornecido, sempre foi. A terceirização, ela tem sido uma prática cada vez mais usada na administração pública e eu menos gosto da terceirização.
Ah, Lívia, por que você menos gosta? Porque paga pouco para quem é terceirizado e muito para quem oferece o serviço de terceirizado. Quem é terceirizado ganha um salário mínimo. Se fosse um concurso público, ele não ia ganhar só um salário mínimo. Aí faz o contrato, ele ganha um salário mínimo para limpar, para atender o telefone. E ainda pode ser mandado embora a qualquer momento. Ele chega de manhã e de tarde, quando ele chega, ele vai embora. Já tive muitas oportunidades assim de chegar no meu trabalho de manhã e um dia e no outro dia já não está a mesma pessoa, tem outra pessoa. Do nada. E a pessoa já tinha aprendido o trabalho, já era, sabe, uma pessoa que você já treinou, que, sabe? E é isso altera e dificulta a continuidade do serviço público. Quando você treina uma pessoa, que você trabalha com ela, que ela já, sabe, é seu braço direito. E eu brigo pelos meus terceirizados. Brigo mesmo. Sabe, eu brigo mais por isso que pelos concursados. Por quê? Porque é difícil você treinar uma pessoa. E eu trato com tanto respeito, porque a diferença salarial é tão gritante, que não tem porquê, sabe? E os contratos com essa terceirização da administração pública, eles são sempre com valores muito altos. E esse terceirizado ganha muito pouco. Isso. Aí oferece comida ruim. Tem até bicho na comida, gente. Creme cracker. Foi. Esse tipo de coisa que eu sou contra a terceirização, porque esses contratos dessa terceirização, eles fazem o quê? Eles falam assim, que a terceirização constitui uma forma de privatização, mas ela ainda é um pouco pior, porque isso, quantas vezes a gente já não viu notícias aí de comida cheia de bicho? No hospital, nas universidades, aí, nos IFs. Agora que a gente está tendo um pouquinho de paz, assim, nos últimos dias, nos últimos tempos. Mas, se a gente, memória recente, estou falando 2022, a galera do IF comendo comida com bicho. Né? Agora também a gente está tendo um minuto de paz também, mas antes da troca de governo, a gente tinha comida com bicho também, comida muito ruim no hospital, no HGP. Então, essa terceirização, ela é uma espécie de privatização e ela, aos meus olhos, ela não atende ao interesse coletivo. Por que não atende ao interesse coletivo? Porque, como ela é precária, se ela não presta direito, troca. Se não presta direito, troca. Só que aí você tem esse contrato, ele é oneroso, e aí essa pessoa, igual eu estou falando, ela é trocada, já foi treinada, tá capacitada, está habilitada, se demora um tanto para deixar essa pessoa bem habilitada, bem capacitada, e aí ela sai, ela anoitece e não amanhece. Exatamente. Esse entendimento é de que a administração pública ela tem que se focar na especialidade dos seus serviços. Como se limpar alguma coisa não fizesse parte da nossa especialidade, como se atender a algum telefone não fosse parte da nossa especialidade, entendeu? E eu acho muito injusto, porque aí a gente não tem os motoristas, que são parte constante do nosso trabalho, que ajudam bastante. As copeiras, que nos abraçam, que nos acolhem com um café quente, com um café da manhã, que fazem o nosso dia melhor, mais fácil. Eu tenho muito respeito para essas pessoas, muito mesmo, eu conheço pelo nome. A família toda fica prejudicada. Não existe uma segurança.
Uhum. Com o passar dos anos, o que foi entendido pela administração pública? A gente vai trabalhar com especialidade. A gente não vai ter mais pessoas concursadas de nível fundamental, e agora não estão querendo ter mais nem nível médio. Entendeu? Há uma política de não implementar nem concurso mais para nível médio. Como se essa fossem importantes para o serviço público, elas são muito importantes, entendeu? Elas são muito importantes, são todos necessários, sabe? Eu acho uma pena mesmo, porque se a gente tivesse pessoas concursadas, elas também teriam a segurança. Teriam essa segurança que o concursado está buscando aqui, também seria a segurança deles. Uhum. Eu quero dizer a vocês que o concurso da Assembleia do Estado do Tocantins, ele tem um dos melhores salários do Brasil. Nível médio, se você fizer e passar para nível médio, pode ficar lá no nível médio. Pode ficar lá no nível médio mesmo, esperar sua aposentadoria lá, feliz da vida, que vai dar tudo certo. Deus quiser, fica lá, nível médio. Muita gente de nível superior está fazendo curso para nível médio. Ó, eu não vou falar, mas é só entrar no portal da transparência, tá? Como eu disse para vocês, o servidor público, basta você entrar lá no portal da transparência e você vai ver quanto que ganha um funcionário de nível médio hoje na Assembleia Legislativa. Você vai entender que o salário é bom mesmo. Eu quero dizer para vocês que eu já disse que eu larguei esse negócio de professor de concurso. Não faço. Deus o livre. Não que eu amo que eu gosto de ser professora. Alguém aqui tem dúvida? Eu gosto disso aqui. Mas sério mesmo, gente. Sabe? A minha irmã tem 3 empregos, a Júlia. Quem não sabe da Júlia? Quem conhece a série Todo Mundo Odeia o Chris? E aí o Júlio ele tem 3 empregos. A minha irmã é a Júlia, 3. Entendeu? Ela é professora, tem 3 empregos. Sabe, a gente brinca com a Júlia. Não dá. Podia melhorar, não podia? Podia melhorar. Aqui, as características da terceirização. É um ato unilateral, ou seja, o contratante pode fazer isso. E aí, na verdade, nem é porque o governo não queira fazer, é porque não existe, eles não fazem mais. Você vê, não tem concurso para motorista, não tem concurso para copeiro, não existe mais isso. É como se tivesse acabado mesmo o serviço público, eles não fazem mais. A ausência de quê? A ausência de processo de direito público, concurso público ou licitação, né? Nesses cargos não vai ter, infelizmente, não vai acontecer o concurso, né? Eles vão entrar por processo seletivo, ou não também, e contratos de gestão. O que é um agente honorífico? O que é um agente honorífico? Olha só, quem nunca ouviu falar em agente honorífico, são cidadãos convocados, designados e nomeados para prestar transitoriamente serviços públicos relevantes ao Estado. Como? Quem aqui já foi jurado do Tribunal de Justiça? Alguém aqui já foi jurado? Eu fui uma vez com um buchão, eu estava grávida. Aí me liberaram, porque eles fazem um sorteio, sabe? Eles vêm as pessoas, realmente é sorteio professor, na época eu era professora, um bucho. Aí eles me sortearam lá para ser jurada lá no Distrito Federal. Aí quando eu cheguei, eu fiz assim. Aí eles falaram, não, está liberada, obrigada.
Porque você tem que ficar lá enquanto o julgamento acontece. Então, se forem 3 dias, você tem que ficar 3 dias incomunicável, porque uma das premissas dos jurados e do julgamento é que não haja comunicabilidade entre os jurados. Por quê? Porque se houver comunicabilidade, eu posso dizer, vamos votar junto? Eu acho que, vamos votar junto? E a ideia é que você vote em separado, que você tenha as suas próprias convicções dos fatos. Então, por isso que você tem que ficar Então, como eu estava grávida, acabei sendo liberada. Então, os jurados, quando eles são convocados, eles são agentes honoríficos. Isso conta ponto, viu? Para concurso. Sabia? Conta ponto. Em determinados concursos, conta. Não, entendeu? Conta ponto. Público em determinados concursos. Ela está falando aqui que o Estado convocou, né? Lembra ontem que ia sair uma lista? Convocou gente ontem. Ele saiu uma convocação hoje no Diário Oficial do Estado de mais professores, mais coordenadores, poucos, assim, o pessoal falou, foram 203, 23, sei lá, mas parece que vai sair outra, entendeu? Até o início das aulas devem ter mais outra. Não é? Aí, como jurado, o mesário eleitoral ele também conta quem aqui foi mesário eleitoral. Eu não vou nem a pau. Deus é mais. Briga, ainda mais, você imagina, eu que não ia, eu acho. Uma briga danada. Tô fora. Né? Mas isso é uma coisa importante, viu? E de identidade de folga, viu? Além de ser uma prestação de serviço público que vai o interesse coletivo, você ganha por dia de mesário, você ganha um dia de folga. Se tiver treinamento, por cada dia de treinamento, você ganha um dia de folga. Que eu acho justo, porque ficar o dia inteiro, ainda mais naquela disputa acirrada que a gente teve 3 dias. Só acho. Não é? Só acho. Só acho. Comissão de estudo, de julgamento, ou de julgamento. Não são funcionários públicos, mas são agentes honoríficos. O que são agentes delegados? São os concessionários, os permissionários de serviço públicos, serventuários de ofício, cartórios não estatizados. Outra coisa também, lembra que eu falei do concurso do cartório? Chamaram também. Chamaram. E chamaram, mas o cara, lógico, o cara recorreu 1000 vezes, ele teve que ir para o STF. Falei para vocês, mas ele não desistiu e ele conseguiu a vaga de Palmas. O cartório de Palmas agora tem um delegatário que é concursado. Isso me deixa, eu fico com um sorriso de orelha a orelha. Vocês imaginam a luta que é você lutar contra o sistema mesmo, para você, sabe, é uma luta mesmo contra o sistema, você ter um concursado, um delegatário de notas aqui no estado do Tocantins, em Palmas, ele teve que ir para o STF, mas ele foi e ganhou. A pessoa fala que acaba a pilha, né? Os delegatários são, poeiros também são delegados, agentes delegados, tradutores, intérpretes são delegados, entendeu? Alguém que pratica alguma atividade estatal de interesse coletivo. São também, lembra que todo indivíduo que atua em serviço público, ele tem que responder. Em qualquer, se eu prestar serviço por eu vou responder por aquele minuto, tá? Não tem como não responder. Agentes administrativos. O que é um agente administrativo? Ele é aquele agente que trabalha o quê? São todos que vinculam o Estado, entidades, autarquias fundacionais, mediante relação profissional. Se vincula ao Estado ou às suas autarquias fundacionais, mediante relação profissional. Eu sou um agente administrativo. Por quê? Porque eu estou vinculada ao Estado, porque eu sou servidora pública do governo federal, do Ministério da Gestão e Inovação, e estou o quê? Mediante uma relação profissional. Né? Aqui, no caso desses agentes administrativos,
estão sujeitos ao regime de hierarquia da entidade que servem. São investidos o título de emprego e remuneração pecuniária. Nesse caso aqui, na verdade, esses agentes administrativos são os da empresa pública, tá? Atribuições públicas de chefia, planejamento, assessoramento. Eles também são, junto comigo, sabe? Postas a serviço da administração pública. Podem ser responsabilizados pelas lesões que causarem à administração ou a terceiros. Lembra, qualquer pessoa que, por serviço fixo ou temporário, preste serviço público, tem que responder nessa qualidade. Responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? Isso cai muito, viu? Cai muito em concurso, porque é uma ideia que eles têm de que o concursando precisa saber o que é essa responsabilidade civil. Responsabilidade civil ou extracontratual, ela não tem origem no contrato. Extracontratual é fora do contrato, tá? O Estado deve indenizar quando seus agentes causem dano, independentemente de haver contrato entre o Estado e o dano que foi causado. Essa responsabilidade não se confunde com a responsabilidade penal ou administrativa. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Um servidor, um agente público, um agente administrativo, na verdade eu sou agente público, agente administrativo das prestadoras de serviço, tá? Concessionárias, permissionárias, são agentes administrativos. Eu sou um agente público. Um prestador de serviço, quando abre um PAD, que é um processo disciplinar administrativo, apesar de estar escrito assim, é um processo disciplinar administrativo, tá? Processo disciplinar administrativo. Quando abre, ele pode ser aberto em uma única esfera, que é a esfera administrativa, a esfera civil e a esfera penal. Quando abre na esfera administrativa, lembra aquela situação que eu disse ontem? De que, quando eu verifiquei que a lei não valia mais e que aquele processo deveria ser revogado, eu revoguei? E que meu chefe chegou para mim, você não podia ter revogado, está quebrando a hierarquia? Ele poderia ter aberto um PAD para verificar a minha conduta. Tá, que eu ia comprovar que eu poderia revogar pelo próprio princípio de que? Da autotutela. O que é autotutela? Auto é de si mesmo. Tudo que fala em autotutela, auto alguma coisa, é auto de si mesmo, viu? Auto com U é de si mesmo. Auto com L é de grande, de altura. Agora, auto com U é de si mesmo. Então, o princípio da autotutela, ele permite o quê? Ele permite que que a pessoa que está fazendo o ato, ele pode atuar e revogar ou anular os seus próprios atos. Quando eu revogo, por interesse ou oportunidade, conveniência ou oportunidade. O que é conveniência ou oportunidade? Análise de mérito. Se aquilo ainda era importante, agora não é mais, eu posso revogar. Revogar significa que depois eu posso votar de novo. Agora, anular significa que ele agora é contra a lei. E contra a lei eu posso revalidar? Não, porque na administração pública eu só posso fazer aquilo que a lei permite. Se ele é nulo, é porque ele é ilegal. E se ele é ilegal, eu não posso revalidar. Então, quando é aberto um processo administrativo, ele pode ser aberto só na forma administrativa, ele pode ser aberto só no meu órgão. Ah, eu acho que você descumpriu lá a hierarquia do órgão, eu vou abrir, e esse processo pode resultar em quê? Ele pode resultar em advertência, pode resultar em suspensão, entendeu? Ele pode resultar em várias questões. Se ele for mais grave, por exemplo, eu acho que a sua conduta ainda gerou prejuízo. Então, eles podem gerar e querer que eu pague, então vai me gerar uma multa. E aí, se for alguma coisa criminosa, ele também pode ser aberto na esfera penal. E aí, o que é aquilo que eu falei para vocês? O processo, a gente tem que entender que o processo ele serve para quê? Para elucidar os fatos. Ele me dá a oportunidade da ampla defesa e do contraditório. Isso é a ideia de um processo. E se não existir a ampla defesa e o contraditório, o processo é nulo. Porque senão a gente está enfrentando uma inquisição. O que é um processo de inquisição? Eu mesmo julgo, eu mesmo digo que se está certo, se não está certo, eu não deixo você apresentar prova e ponto final.
Então, eu não tenho um processo justo. A ideia do processo justo, do princípio da administração, é que você tem um contraditório, ou seja, você tem a oportunidade de apresentar as suas provas. E de que você apresente todos os seus meios de defesa, a ampla defesa. Então, eu posso ter sido lá, porque meu chefe não gosta de mim, por causa dos falsos colegas de trabalho, lembra dos falsos colegas de trabalho? Meus falsos colegas de trabalho. Então, às vezes eu tenho falsos colegas de trabalho, que são piores do que o falso colega de escola, né, que a escola é neném perto do falso colega de trabalho. Então, aí eu tenho um falso colega de trabalho, um chefe que não gosta de mim, e aí ele me pune com a suspensão, ou até mesmo com a demissão. E aí, esse processo administrativo, ele não vincula, nenhuma dessas 3 esferas está vinculada. Por que não está vinculada? Porque se eu vincular, quem vai me julgar é o mesmo que me condenou. E existe justiça nisso? Se ele não gosta de mim, ou se ele tem um problema pessoal comigo, eu vou ter justiça nesse processo administrativo? Apesar de mesmo ser administrativo, ele vai subir em várias esferas, entendeu? Ele vai sair da esfera de quem te apresentou, quem te puniu, aí ele vai subir para a esfera do outro e do outro. Mas aí ele pode ir para civil e pode ir para penal. E mais, mesmo que eu tenha sido punido aqui, ó, na administrativa, eu posso ir lá na civil e na penal provar que eu não tinha culpa. E se eu provar que eu não tenho culpa, eu derrubo a punição administrativa. Que é o justo, porque é isso que eu estou te falando, é isso que eu estou falando para vocês. Se lá eu tenho diferenças com os meus parceiros, porque o fato de você ser eficiente não obriga você a ser uma pessoa legal, às vezes você não é legal. Entendeu? Às vezes você não é uma pessoa legal. E não tem problema nenhum você não ser legal. Você tem que ser eficiente, você tem que ser probo, entendeu? Isso é o que a gente espera de um servidor público. E a gente hoje está mais aberto também no sentido de entender as neurodivergências. Às vezes a pessoa tem transtorno social, não gosta de conviver. Entendeu? A gente precisa ampliar os nossos horizontes em relação às relações humanas. Todo mundo quer... Não! Não é assim. Às vezes você está com um problema em casa, às vezes, sabe? Não dá para ficar todo dia. E tem gente que você não gosta mesmo, e pronto, e acabou. Saco de gente enjoada do inferno. Entendeu? Mas eu estou fazendo meu serviço direito? Não estou enchendo o saco de ninguém? Então me deixa em paz, cara. Tem alguma coisa profissional para falar de mim? O recorte. Falsos colegas de trabalho, os falsos colegas de trabalho. Gente, é porque tem um personagem no Instagram que ele fala: bom dia, meus falsos colegas de trabalho, eu estou aqui. Aí ele fala que vai meter um atestado. Ele é muito engraçado, eu gosto dele. Sabe? É assim, mas essa realidade que eu estou apresentando para vocês, ela é fática. Porque a ideia de que você precisa se dar bem com todo mundo, onde é que existe isso, gente? Na casa da gente, a gente não se dá bem com todo mundo. Agora, a gente precisa o quê? Ter urbanidade, ter compromisso, ter, sabe, educação, respeito. Gente, se tem uma pessoa que respeita as diferenças, eu adoro as diferenças. Eu amo as diferenças. Sabe? E eu odeio a falta de educação, a grosseria. Isso é imperdoável. Mas jura que você tem que se dar bem com todo mundo? Jura? Jura que um princípio da administração pública é esse? Não é. O princípio da administração pública é o quê? É o interesse coletivo. Eu atendo o interesse coletivo. Quais são as minhas funções? As minhas funções são essas. Eu cumpro as minhas funções? Faço direitinho? Na verdade, faço acima da média? Cara... Então, para de querer juntar o que não se junta. Aí você é punido porque você não é com todo mundo. Não pode, entendeu? Cumpra as suas obrigações, faça tudo certo. Chega no seu horário, vai embora, faça o seu trabalho. Com urbanidade, com responsabilidade, com seriedade. E os meus números estão lá para provar isso. Entendeu? Não gosta de mim? Tudo bem, nem eu não gosto às vezes. Na verdade, eu me amo, mentira. Você parte para a porta. Mentira, eu me amo, eu me amo.
Entendeu? Não é, sabe? Essa ideia, o serviço público, ele perde o servidor público quando ele não valoriza o seu conhecimento, a sua produtividade, a sua racionalidade, se eu sigo todos os princípios da administração pública, se eu sou proba, se eu produzo, se eu sou eficiente, por que é que eu vou responder a um processo administrativo? Isso pode acontecer. E aí isso me dá a oportunidade de que o quê? A justiça aqui me dá a oportunidade de ter 3 esferas, de comprovar que não existia uma relação, mas existia uma produção, existia a minha urbanidade, existia a minha responsabilidade. Essa é a ideia do processo administrativo, entendeu? A ideia de que você pode se defender, de que você pode apresentar. E isso vale para todo mundo, para o tribunal da internet, que pega o recorte que você falou. Entendeu? Que pega o recorte de meus falsos colegas de trabalho. Entendeu? A Lívia está falando. Não, não estou falando de ninguém. Estou falando da realidade que pode se abrir para vocês. E aí, o que a gente quer de um servidor público? Que ele atenda. Qual é o maior princípio da atividade pública? O interesse. Qual é a finalidade do serviço público? O interesse coletivo, que fazer o serviço com eficiência. Pregando pelo quê? Pelo LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fazendo isso, não há o que se questionar. Agora, eu estou sujeito a errar? Sim, eu estou sujeito a errar. E aí esse erro, ele pode ser apontado administrativamente, mas aí a gente tem a lei de improbidade administrativa, ou o PAD, que pode dizer, olha, ele errou por dolo, por vontade. O dolo é a vontade de puxar o cabelo, lembra? A culpa, que é negligência, imprudência ou imperícia. Tudo isso você vai comprovar. Você vai apresentar lá e comprovar. E aí, por isso que a gente tem essas 3 esferas. Por quê? Vamos supor que alguém lá na esfera penal, ele vai lá responder, e aí se eu sou... Na esfera penal, eu comprovo que eu não cumpri, eu não tive nenhum crime, que a minha ação foi limpa, foi tudo certinho, ela também vai me livrar da esfera administrativa, tá? As punições da esfera administrativa, eles são esferas independentes, o processo administrativo, o processo civil, o processo penal, eles são independentes, mas se eu consigo comprovar em algum deles a minha inocência, ela vincula os outros, tá? E outra coisa também, é uma questão importante que também cai, que é o seguinte, no processo administrativo você precisa de advogado? Não. Porque o processo, ele é interno, entendeu? Então, você não precisa da presença, você não tem a necessidade da presença do advogado. Mas eu, enquanto advogada, sugiro que você tenha um advogado. Mas isso não invalida o processo, tá bom? Na esfera... Na civil e na penal, sem o advogado, o processo é inválido. Mas na administrativa não, viu? Administrativamente, se eu for lá, eu posso me defender eu mesma. Mas nas esferas civis e penal, se o servidor é convocado e não é ofertado a ele advogado, eu entendo que não foi ofertado para ele a ampla defesa. O contraditório, a ampla defesa dele foi cerceado. Houve um cerceamento de defesa. Mas na administrativa, não há cerceamento de defesa se não há a presença do advogado, porque a ideia é que você também tenha pares que sejam honestos, que sejam respeitosos, e que vão falar, olha, fulano trouxe isso aqui, mas isso aqui não é verdade, vamos ver aqui. Entendeu? Que também não existe só falso colega de trabalho, existem excelentes profissionais que vão primar pela verdade, que vão primar pelo bem-estar de todo mundo, que vão falar, olha, isso é uma confusão boba, vamos parar com isso. Vocês não precisam ser amigos, precisam se respeitar. Tem muito chefe bacana, gente, no mundo. Na verdade, a raridade é não ter. A excepcionalidade é não ter. Por quê? Porque a maior parte do serviço, quando a gente fala em serviço público, são todos concursados. E sendo todos concursados, a expectativa é que a gente tenha pares. Por isso que a ideia de ter o concurso também é boa pela coletividade.
que há uma ideia de maior percepção de humanidade quando você olha o outro como um igual. Né? Ele também está na mesma situação, eu posso passar por isso. Será que realmente foi assim? Vamos analisar toda a situação. A maior parte dos são boas pessoas. São pessoas que são concursadas. Por isso que a ideia de ter um serviço público que tenha maior número de concursados dá também essa ideia de melhoria. Um processo avaliativo que é feito, os órgãos públicos, geralmente, eles fazem processo avaliativo de 6 em 6 meses. Você pode estar com um problema nesses 6 meses, e aí ele te dá um feedback daquele problema, daqui 6 meses você resolve. Você não vai ficar toda a vida do mesmo jeito, você tem a oportunidade de melhorar. A ideia da avaliação não é... E aí, ela fica torta quando ela é punitiva. A ideia da avaliação no serviço, no serviço público é de que você melhore. Não de que ela seja vingativa, de que ela seja punitiva, de que é uma ideia, olha, aqui nesse ponto você não foi bem, mas aqui você pode melhorar. Visando o quê? O interesse coletivo e o bem-estar social. O bem-estar, o clima organizacional é muito importante para o serviço público. E essa responsabilidade, o que acontece? Quando a gente fala em responsabilidade, a gente fala o quê? Se eu tenho um motorista, que eu falei para vocês, ele atropela alguém e essa pessoa sofre uma lesão, ela vai entrar contra o permissionário lá, aí ela vai entrar e vai pedir indenização. Se a prefeita entender, ou que aquele servidor, aquele agente público, ele não agiu com dolo e nem com culpa, ela vai pagar tudo bem. Se ela entender, ela pode entrar com ação de regresso e pedir para aquele servidor pagar. Pode entrar com processo e exigir que ele pague pelo dano causado. É porque, geralmente, nessas situações, ele geralmente há uma vontade da população de linchar o motorista. Entendeu? Na curva. Uhum. Aí, nessa situação, a família não vai entrar contra o motorista. Por quê? Ela não precisa entrar. Porque ela vai entrar contra o município para ser indenizada e o próprio município. E essas ações, elas são incondicionadas. O que é uma ação incondicionada? Pública incondicionada. Quando alguém comete um crime contra a vida, essas ações são públicas incondicionadas, não depende de denúncia. Então, o pai não precisa ir lá na delegacia para abrir um processo, para denunciar aquele motorista. A ação, a denúncia e a ação, ela é gerada automaticamente. Agora, a ação civil, que é a indenizatória, aí o pai precisa entrar. Para pedir indenização do município, de quem tem a obrigação. E aí, se o município entrar, porque a gente está falando, quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente está falando de pagamento, entendeu? De responder administrativamente, civilmente, penalmente. Civilmente, a gente está falando de, olha aqui como é que ele fala, ó, o Estado foi condenado a indenizar a família. Após a investigação, os servidores federais podem responder com até 10% da remuneração. Ou seja, todo mês o servidor vai ter descontado do seu vencimento, 10% do seu vencimento para arcar com a indenização daquele prejuízo ou daquele dano que foi causado. Aí a gente tem um teto, porque senão também o servidor vai morrer de fome, né? Vai ficar, se coloca 50%, se coloca 40%, ele também não consegue pagar. Então, aqui, ó, os servidores podem responder em até 10% do seu pagamento. Essa responsabilidade, lembra, a objetiva é independente se teve dolo ou culpa, se teve vontade, se não teve vontade. A subjetiva é quando tem a vontade. Aí, quando tem a vontade, o dolo é vontade de querer, estado de consciência, pode ocorrer pela negligência, imprudência, imperícia,
Por a culpa, quando é culpa, é negligência e imprudência. Por exemplo, o motorista distraído com o celular atropela um transeunte, causando um acidente. A imprudência pode fazer falta de cuidado. Lembra aquele motorista lá no Distrito Federal que atravessou, estava fechado, tinha um trem que ia passar e a moça morreu? Entendeu? Infelizmente, com a batida, ela veio a óbito. Eu fazia aquele trajeto todo dia de carro, entendeu? É negligência mesmo, porque ali tem a sinalização, entendeu? Ele achou que dava tempo. Por quê, gente? É meio minuto, 1 minuto, que sejam 5, sabe? E aí, naquela batida, a pessoa acabou vindo a óbito. Aí o que vai acontecer? Vai pedir a indenização, porque ali houve um dolo eventual. Por que houve um dolo eventual e não culpa? Ele não foi só negligente, porque quando você atravessa uma linha férrea e está o sinal fechado, você está assumindo o risco de bater. Lembra daquilo que eu falei ontem? O que é dolo eventual? Quando você atravessa o sinal fechado, está vermelho para você, e você pensa, vai dar tempo, eu vou atravessar, você está assumindo o risco. Tá bom? E aí não é mais culpa. Culpa é quando não existe uma vontade. Você achou que você conseguia, mas você não conseguiu, entendeu? Por exemplo, aquilo que eu falei do caso das professoras, que eu acho uma loucura. É colocar uma professora cuidando de 20 alunos em determinado lugar. A chance de acontecer alguma coisa muito ruim é grande. Entendeu? Pelo amor de Deus. 10 eu já acho um absurdo, 20 então eu acho uma loucura. E a gente lembra que na nossa infância o professor saía com 40. Com 50. Graças a Deus não acontece mais. Mas vocês lembram disso? A gente ia. Ia na minha cidade, foram para a margem de rio, aí almoça, a criança pula na água, tem a congestão, morre lá afogada, porque teve a congestão depois de almoçar e cai no rio. E assim nós vamos, né? A responsabilidade objetiva, que é essa que é adotada no Brasil, a responsabilidade do Estado, ela é objetiva, o que significa, independe se houve dolo ou culpa, o Estado responde. Se foi seu agente se ele deu causa, se foi o seu agente, se ele tinha que cobrir o buraco, ele não cobriu, se o agente dele causou dano, ele responde. A responsabilidade no Estado, ela é objetiva. Ainda, a exceção também pode ser aplicada quando tiver expressamente prevista em lei. Por exemplo, os pais respondem objetivamente pelos atos praticados pelos seus filhos. Uma criança jogando bola na rua quebra um vidro. Eu vou ter que ir lá e vou ter que pagar. Né? Que é o certo. Ele quebrou. Né? O meu filho, ele está sob minha guarda. Eu tinha que cuidar dele. Se ele quebrou a janela de alguém, eu vou ter que ir lá e vou ter que pagar. É o mínimo que se espera que a gente faça isso. Isso é responsabilidade objetiva. Independe se houve dolo, se ele teve vontade ou se ele não teve vontade, o Estado vai responder pela prática dos seus agentes. Agora, se não for dos seus agentes, o buraco. Se o buraco deu causa, ele é um nexo causal, vai responder. O Estado responde dessa maneira pelos atos praticados por seus agentes. Nos outros casos, que não foi por seus agentes, mas por falta de manutenção, se essa falta de manutenção tem um nexo entre o acidente, ela deu causa ao acidente, responde. Tem que ter um nexo causal. O que é um nexo causal? Uma ligação, nexo é ligação entre a causa e o acidente, tá? Se o Estado tinha que prestar, não prestou, se ele tinha que fazer, não fez, ele responde objetivamente. O que é responder objetivamente? Ele vai responder, vai ter que pagar, vai ter que indenizar, independente de dolo ou culpa. Por exemplo, um churrasqueiro tem um ataque de epilepsia com a faca na mão. A pessoa foi socorrê-lo, acaba sendo esfaqueado. Nesse caso aqui, o churrasqueiro tem um ataque de epilepsia e ele não tinha vontade de esfaquear, mas nesse ataque ele acabou cortando ou machucando alguém. Quer dizer, ele tinha vontade? Não tinha. Mas se ele era um agente público, o Estado ainda assim responde, porque ele naquela condição de servidor público ele tem que responder. No caso do dano causado pelo servidor é diferente, não precisa haver dolo ou culpa, basta haver a conduta.
Por exemplo, uma criança é suspensa da escola por ter cortado um pedaço do cabelo do colega. Ela alega que não teve a intenção, a responsabilidade comissiva por ação. Comissiva é quando você comete um ato. É quando o Estado pratica uma conduta, responsabilidade por... Não pratica uma conduta, pratica uma conduta, responsabilidade por omissão. E quando o Estado deixa de agir, quando o Estado deixa de agir causando dano. Por exemplo, se o Estado deixou de tampar o buraco ali e aquilo causa um dano no pneu do carro, causa um dano no carro, ele deixou de agir. A ação é por omissão, por falta de ação. Se ele agiu, é por comissão. A ação dele é comitiva. É uma ação por comissão. Se ele deixa de agir, por omissão. O Estado tem, portanto, responsabilidade objetiva, seguinte o artigo da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que causarem. Evolução. A gente tinha, primeiramente, uma ideia de que o Estado era irresponsável. Ele não respondia por nada, ele não pagava nada, ele não fazia nada. Essa ideia é completamente distorcida. Se o Estado ele é responsável pelo bem coletivo, pelo bem de todos, como é que ele não responde por nada? E aí, depois, os autores começaram a responsabilização até chegar no Estado. O Estado absolutista, o Estado se confunde com a figura do rei. Nesse caso, quando havia irresponsabilidade, ele era o rei, ele fazia o que ele queria. Lembra do fato do príncipe, do contrato? O que é o fato do príncipe? Eu não quero mais. Então, eu vou lá, eu vou extinguir aqui esse contrato, mas eu vou ter que indenizar até o momento em que ele foi cumprido. Essa ideia de responsabilidade foi superada, graças a Deus. E a evolução das pessoas, né? Aqui, por fim, em relação à teoria, a gente tem o ponto em comum das duas responsabilidades, a responsabilidade administrativa. Existem fatores de exclusão de responsabilidade. Quais são os fatores de exclusão de responsabilidade? Causa fortuito ou força maior. E outra causa de exclusão é culpa exclusiva da vítima. Por exemplo, o que é culpa exclusiva da vítima? Tem lá a praia que tem a placa dizendo não entre, risco de afogamento, não entre, risco de afogamento, a placa é enorme, um monte de sinalização, o indivíduo vai lá e entra. Descumprindo as orientações, descumprindo a sinalização. A culpa é exclusiva da vítima. Entenderam? Nessa situação que há uma culpa exclusiva da vítima, não há responsabilização do Estado. O que é caso fortuito? Caso fortuito é caso da natureza. Entendeu? Por exemplo, cai uma árvore, mas se tiver denúncia dessa árvore, a gente já não tem mais caso fortuito, tá? Caso fortuito ou de força maior. Por quê? Por exemplo, a gente às vezes tem uma pessoa que faz uma denúncia lá para a prefeitura. Olha, essa árvore está na iminência de cair, então vocês podiam fazer o favor de vir aqui e tirar essa árvore. E eles não vão. Perigo iminente é o que eles fazem? Eles não comparecem lá, não vão lá, e a árvore cai e machuca alguém. Esse é um caso fortuito ou de força maior? Não, porque havia denúncia comprovada, aí ele vai responder. Mas, se não tinha nada, a árvore era novinha, caiu um raio lá, porque o raio é um caso de força maior, é um caso fortuito de força maior. Você controla o raio? Não, não vai cair aqui não, vai cair só ali. Não, não controla. E aí, nessa situação, não responde. Por exemplo, ontem um rapaz lá em São Paulo, caiu o raio, e aí tem uma teoria da física, da lei da física. Gente, se a fiação de energia cair em cima do seu carro, não saia. Fique dentro do veículo. É a teoria da gaiola. Por quê? Se você sai do veículo, você toma um choque fora dele. Ele saiu do veículo, morreu eletrocutado, a esposa dele ficou dentro, sobreviveu. E aí, nesse caso aí, era uma fiação pública. Era uma fiação que foi derrubada por um caso de caso fortuito de força maior. O que era? A chuva, um raio caiu e arrebentou com tudo. Nessa situação, o Estado vai responder? Não. Mas fica a lição para todos nós. Caiu fiação elétrica, fique dentro do veículo.
não saia do veículo. Tá bom? Não saia, porque lá dentro você não leva o choque. Mas se você colocar o corpo para fora, você é eletrocutado. Então, espere que venha alguém da concessionária desligar a energia, desligar a fiação para que você possa sair do veículo. Aqui, então, o risco integral não há fator de exclusão de responsabilidade. Basta provar o dano que vai ser atribuído ao Estado. A Constituição de 1988, ela adotou a teoria do risco administrativo, que exclui a responsabilidade em caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Ela não aderiu ao integral porque ela não pode responder pelo raio, entendeu? Por culpa exclusiva da vítima. Nessas situações, ela se exibiu, e corretamente. Na verdade, vem sendo adotada no Brasil. No Brasil, existe nenhum caso de risco integral, enquanto outros autores dizem que há 2, quando a gente fala em atos terroristas e atos de guerra contra aeronaves. O que é um dano nuclear? As pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço, em outras palavras, elas tratam da responsabilidade objetiva, visto que, independentemente do dolo ou do culpa, essa é, por outro lado, o que ele fala aqui? Ó, que as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, em prestação de serviço público, de acordo com ela, há uma teoria de risco integral, porque elas respondem independente de dolo ou culpa. Então, na visão de Lee Lopes Meireles, existe essa diferença. Só que no concurso, a gente vai lembrar o quê? A gente adota a teoria do risco administrativo, que exclui o quê? O caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Nesses casos, o Estado não responde. Aqui, ó. Mas aqui ele fala aqui em outra situação, ó. Exploração de serviços de instalações nucleares. A lavra, por exemplo, a responsabilidade civil por danos nucleares, independente da existência de culpa. Instalações nucleares. Quando a gente está falando de instalação nuclear, a gente está falando de bomba. Né? E aí, nessas situações, independente de dolo ou culpa, há o risco integral. Porque se exige-se do Estado para fazer esse tipo de atividade, ou para qualquer pessoa que vai fazer esse tipo de atividade, uma responsabilidade maior. Que haja uma responsabilidade maior, que haja uma preservação maior da vida, que haja um sistema que previna que não caia o raio, porque existe esse sistema, para que essas instalações não possam ser atingidas por caso fortuito ou força maior, que é diferente de toda uma cidade, de todo, entenderam? Essa é a diferença. Quando queima o seu aparelho, sim, eles têm que responder. Não, mas tem que ter um sistema que controle essa energia, porque como ele é um concessionário, aí o que acontece com ela? Ela tem que desenvolver mecanismos para que esse tipo de corte não queime meu aparelho. Ela tem que estar desenvolvendo tecnologia, tem que estar contratando, tem que estar inovando, para prevenir e controlar isso. Isso é uma responsabilidade dela, ela está ganhando muito para fazer isso e fazer com qualidade. Para ter um controle que possa prever se eu vou ter uma assunção abrupta de energia ou uma queda abrupta de energia, eu posso controlar. Exatamente. Tipo, que eles possam fazer esse controle. Né? Porque já a gente paga tão caro, em uma das energias mais caras do Brasil, que eles têm esse controle. Inclusive, minha televisão queimou em 2022. Um dia a energia lá em casa caiu, queimou. Raiva. Ódio, peste. Aí eu corri. Não, meu marido nada lá em casa, ele não deixa correr atrás de nada. Tudo para ele é para ontem, quando pensei que nós lá com a televisão nas costas. Já levou, e ele nem gosta de TV. E aí já levou, já arrumou. Mas eu queria, né? Ele dá trabalho demais. Eu falo, por isso que ninguém faz nada, porque tudo dá trabalho. Processo dá trabalho, tudo dá trabalho. Você entra lá, você fala, ó, na queda de energia de dia tal, você vem aqui, faz a medição. E eles pagam. A minha irmã já conseguiu, já foi indenizada. A Júlias.
A Júlia foi indenizada. Mas por quê? Porque a Júlia tem 3 empregos. Ela sabe quanto custa o dinheiro dela. 3 empregos, a pobre da Júlia. Aí, ó, os ataques de 11 de setembro de 2001, que geraram pânico, fizeram uma lei no Brasil instituindo o quê? Os atos de guerra contra aeronaves brasileiras. O que vai acontecer? O risco é integral, tá? Porque como em 2011, a gente teve aquele 11 de setembro de 2001, a gente teve a queda das aeronaves, e aquilo gerou muito desespero e muito pânico, aproveitando a lei acima, o que aconteceu? Determinando que os atos de guerra contra as aeronaves brasileiras, mesmo que não em solo brasileiro, eles devem ser o quê? Tem o risco integral. Vai responder. Existe outro caso levado em consideração, que é o dano ambiental. Esse também, por que fez isso? Obrigada. O dano ambiental também, ele também é risco integral, tá? Se você gera dano, o STF entende que o dano ambiental ele é integral. Por quê? Porque quando alguém gera dano ao ambiente, ele não gera só para ele gera para toda a coletividade, tá? Então, despejo de dejetos, despejo de lixo na água, essas coisas são danos coletivos, e aí se um órgão público faz isso, o risco é integral. Se ele está colocando, ele está prejudicando as mananciais, ele está gerando um prejuízo muito grande. Então, o dano ambiental também, ele é o risco integral. Não é. Se fosse só lá... Lá em casa é no centro mesmo de Palmas. Eu moro ali no Plano Diretor Sul, mas perto de uma... Eu moro na 605 Sul, gente. Eu estou falando é centrão. Mas lá para trás, não sei o quê, tem um centro de tratamento de esgoto. De vez em quando tem um fedorzão lá em casa. Sabe? Por causa do centro de tratamento de esgoto. Não sei o que é, não. Onde é que fica o centro de tratamento de esgoto lá perto da 605? Eu não sei. Fica lá na... PQP e lá em casa. Não sei se meu nariz ele é biônico. Não sei. Olha, agora a gente vai entender os poderes da administração. Isso também cai muito, tá? Poder da administração, e eles vão tentar confundir vocês. Isso também cai muito em concurso, que é o poder da administração. São instrumentos que os agentes públicos usam para fazer o quê? Atingir o interesse público. O poder são instrumentos do poder e são colocados a serviço do serviço público. Os instrumentos são poder, dever, dever, poder, ou seja, eles têm o poder e o dever de utilizar. O que é? Nós temos aqui, ó, em algumas situações, esses poderes eles são utilizados para gerar o quê? Abuso de poder, o desvio de poder ou desvio de finalidade. O que é abuso de poder? O abuso de poder pode ser pelo excesso ou pelo desvio. Por exemplo, quando alguém acha que... Você sabe com quem você está falando? Isso é abuso de poder. Quando a gente está falando de servidor público. O particular, ele pode falar. Entendeu? É ridículo, é ridículo. Entendeu? Não é ridículo? Ah, gente, século XXI, você sabe com quem você está falando? Ah, não, meu amor de Deus. Me poupe, se poupe, nos poupe dessa fala. Eu sou amiga de ninguém. Esse negócio de ser amigo, ele pode falar, isso aí não configura abuso de poder. Sabe o que configura o abuso de poder? Você sabe com quem você está falando? Isso é abuso de poder, porque ele quer intimidar você. Ah, eu sou amigo de fulano, tá bom, pode ser amigo de quem você quiser. Isso não configura abuso de poder, porque o fato dele ser amigo de fulano, a menos que ele diga no seguinte da frase, e ele pode fazer alguma coisa com você, aí é abuso de poder. Isso no caso de servidor público. Agora, o fato dele dizer, eu sou amigo de fulano, ele pode ser amigo de fulano, Ciclano, Beltrano. Agora, quando ele diz para você, você sabe com quem você está falando? Entendeu? Ou então fala assim, fala direito comigo, você pensa que você está falando com quem? Isso é abuso de poder.
Porque o fato de você ser representante de um órgão, de você estar à frente de algum órgão, não te dá o direito de ser, de se sobrepor, ou de ser deselegante, ou de ser ofensivo, agressivo com alguém. O excesso é caracterizado por atos que vão além das atribuições, ou fora das atribuições. O desvio ocorre quando alguém pratica o abuso de poder. O abuso de poder também pode ser pela omissão. Ou seja, ele tinha obrigação de fazer e não fez. Lembra daquela policial? Estou de férias. Policial tem férias? Não. Por que ele não tem férias? Porque está escrito no juramento que ele faz para ser policial. Ele não pode se acovardar. E não é porque está lá, é um juramento, é um compromisso que ele faz com a farda, ele faz com a polícia, ele faz conosco. Ele não pode se acovardar. Se tiver aqui um movimento, uma rebelião, tiver um policial, ele se acovardar, ele responde. Porque uma das premissas do policial é que ele seja corajoso e que ele defenda a segurança e a legítima defesa de todo mundo. É a obrigação dele. É a obrigação que ele assume quando ele assume o cargo dele. Então, dizer, eu estou de férias, eu não vou fazer nada, isso é um abuso de poder que configura pela omissão. Porque naquele dia que ela falou, não vou defender esse moleque aí não, porque eu estou de férias. E saiu. Não, filha, você não tem férias. Policial não tem férias. E assim também como médico e enfermeiro. Ele fez um juramento para defender, para salvar vidas. E a partir do momento que ele fez o juramento, não, agora eu não vou salvar a sua vida, não. Não gosto de você. Entendeu? Eu não gosto de você. Não, isso é omissão. Isso é omissão de socorro. Entendeu? Isso é omissão de socorro. Não pode, gente, pelo amor de Deus, não pode. Eu já quando eu dava aula, saí com a criança no braço, e a pessoa com o braço quebrado, embora todo mundo, entendeu? Vamos para o ponto-socorro, eu com a criança. Eu sou dessa, gente, você imagina. Eu sou uma pessoa, quem me vê falando aqui, é lógico, é muito fácil imaginar que eu vou botar ela no meu braço. Eu vou botar ela no meu braço e vou levar. Porque eu sou essa pessoa. Levei no braço, chegou lá, o ortopedista olhou para mim, e ele falou, mãe? Eu falei, não sou mãe. Ele falou, a senhora é o quê? Professora. É quase que ele fez igual o Diogo. Mentira. Quase que ele fez igual o Diogo e riu, sabe? Ele falou, a senhora é mãe? Ele falou, Pois é, então a gente tem um caso aqui para a senhora decidir. É o seguinte, ou eu puxo o braço dele agora, ou a gente espera e incha e vai ter que fazer cirurgia. O que a gente faz? Puxa o braço. Aí ele torce o negócio, bota na boca do moleque, o moleque, entendeu? Voltou, o braço ficou ótimo. Só que o moleque desmaiou de dor, né? Outra situação. Levei minhas filhas para assistir, a mais velha para assistir o jogo do Flamengo 2019. Sai de lá um marmanjo de 1,80 m e lá vai pancada. Tinha 1,90 m aquele rapaz. Caído na calçada. Lá fora. Em coma alcoólico. Falei, pelo amor de Deus, cata, rapaz. Bota dentro do carro, gente. Eu sou dessa, gente. Eu sou dessas. Bota dentro do carro, bota o moleque dentro do carro. Leva o moleque para o hospital. Eu não estava nem de chinelo, porque eu tenho o péssimo hábito de sair sem chinelo. Eu acho que eu estou de carro, eu não preciso de chinelo. Então, de vez em quando vocês me virem na rua sem chinelo, é o momento que eu saí sem chinelo. Entendeu? Eu falei, tá vendo? A pessoa não é boa. Sem chinelo. E aí levo para o hospital. Chega lá, você é o que dele? Nada. Ele estava lá, ele ia morrer. Porque ele estava em coma alcoólico, ele estava vomitando, ele engolia próprio vômito e ia morrer. Os guardas tiraram ele de dentro do shopping e jogaram na calçada. Jogaram na calçada. Levei o moleque para o hospital, chegou lá a moça, ele precisa de documento. Eu falei, jura? Não, jura, fala sério comigo que você não vai atender esse moleque porque ele não tem documento. Então está aqui meu documento.
meti logo a OAB na cara dela, porque aí eu carteirei mesmo, gente, carteirei mesmo. Eu só dou carteirada de OAB assim. Jura que você não vai atender esse médico, porque eu não tenho documento, eu não sei quem é. Mas ele vai morrer aqui. Gente, depois o moleque não era filho de um jogador do Manchester United. Eu falei, mentira. E era. Ele era filho de um ex-jogador do Manchester United que estava de férias no Brasil. Ia morrer na calçada. Sim. Chegou lá, lavaram o estômago dele, ele só foi acordar no outro dia. Imagina a situação desse rapaz. E ele só tinha 13, eu era 16 anos, mas ele era um homão assim, não parecia nunca ter só aquilo. Para colocar ele naquela cadeira de roda, eu rodava, o sapato dele era desse tamanho. Juro, ele calçava 46, era 47, sei lá, entendeu? E horror, sabe, mas eu não admito, na minha concepção de humanidade, eu deixar um rapaz que eu sei que eu vou deixar ele vai morrer lá. Que tipo de ser humano sou eu? Tinha, com certeza tinha. Mas eu não sabia, eu descobri lá. Que aí chegou um coleguinha dele, alguém falou que tinham levado ele para o hospital, aí foi lá, aí falou assim, aí alguém falou assim, esse menino é filho de um ex-jogador do Manchester United. Eu falei, mentira. Sabe, mas era um pezão assim. Ele perdeu um pé do sapato. Você entendeu? E era um Nike ainda. Era um Nikão, assim, um Nikão. Dava para nadar dentro. Vocês imaginam isso? Isso é o quê? É omissão de socorro. Eu sou essa pessoa. Eu cheguei aqui, tinha uma pessoa cambaleando na porta, tá tudo bem? Se ela fala assim, não tá bem, eu tô morrendo, eu largo vocês e vou levar para o hospital, depois eu volto. Eu sou essa pessoa. Meu Deus. A mulher morreu. Olha aí, morreu de coma alcoólico, porque morre de coma alcoólico. Eu levo, eu boto no carro, carrego nas costas, eu levo, ó, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, tira do corpo, sei lá. Gente, não é porque está embriagado que pode morrer, sabe, que perdeu o direito à vida. Melhorem, viu? Melhorem. Missão de socorro e criança, então. Sabe? Criança, idoso, para mim, criança são coisas muito sagradas, sabe? Assim, que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque são muito frágeis, é muito fácil perder a vida de uma criança e de um idoso. Porque são muito frágeis. Ó, por que a gente fala em abuso do poder? Se ele não está agindo com probidade, com eficiência, com prestação de contas, no agir, ele está agindo em abuso de poder. O poder disciplinar, para que serve o poder disciplinar? O poder disciplinar, ele serve o quê? Quando o servidor pratica uma ação funcional, ele está sujeito a uma punição. Ele está sujeito a uma punição. Entendeu? Quando a administração faz uma investigação, lembra? O PAD, que aí ele pode gerar punições. Advertência, suspensão, demissão. E aí, quando você é suspenso, você fica sem pagamento, tá? A suspensão implica em ausência de pagamento, a menos que você comprove a sua inocência. Se você fica suspenso por 30 dias, você deixa de receber. Por quê? Você foi suspenso porque você cometeu uma falta do trabalho. Se você não está indo trabalhar, isso não é bom. Você está suspenso e continua recebendo. Aí é outro caso, né? Aí a gente está falando em outro nível, outra esfera aqui, que a gente nem alcançou ainda. Né? E nessa esfera aí, a suspensão deles não implica em ausência de recebimento ou da percepção dos pagamentos, tá? Não, mas no caso do servidor, quando ele é punido com a punição de suspensão, ele automaticamente é punido com a ausência do pagamento, porque ele está suspenso, ele não trabalha. Aqui,
As características do poder de polícia. O que é um poder de polícia? Gente, falar em poder de polícia, quando eu vinha, a polícia, e é o poder de polícia que ela estava usando. A Polícia Federal estava parada lá na entrada, parando só aqueles caras que rebaixaram o carro, colocaram som. No Natal. Eu passei e falei, pobre, entendeu? Lá tá, eles estavam mesmo, hoje eles tiraram para tirar o som dos caras e tirar o cara estava medindo o rebaixamento do carro. Não dava isso aqui não, gente, não dava. Eu fui, o cara media, eu passo devagar, olhando. Esse é o poder o quê? O poder de polícia é o quê? É o servidor que vai se sujeitar a aplicar punição e sanção nos particulares. Esse é o poder de polícia. Esse poder de multar, sabe, de aplicar punição, esse é o poder de polícia exercido pela administração pública. A administração pública tem o poder de polícia. O poder disciplinar é aquele que ela aplica nos seus agentes. O poder de polícia é a punição que ela aplica no particular. Ela verifica que ele não está de acordo com as normas, o DETRAN ou qualquer outra coisa, e aí ele aplica o poder de polícia. A multa, que a gente, por exemplo, eu sou fiscal do meu órgão. Então, quando eu vou em determinada situação, que ele não está dentro das normas previstas lá, eu aplico nele uma multa, eu estou usando o poder de polícia. O poder de polícia é porque eu sou policial? Não. O poder de polícia é a capacidade que a administração pública tem de punir o particular, se ele não cumprir as regras determinadas pela lei que ele tem que cumprir. Tá bom? Não é só a polícia que tem poder de polícia. O poder de polícia da administração pública é a capacidade que é dada à administração pública, aos seus agentes, de punir o particular. O poder disciplinar é de punir os agentes administrativos. Então, o PROCON também. O PROCON faz poder de polícia. Muitos órgãos fazem, igual no meu caso, nós somos agentes do executivo, da esfera administrativa, mas nós exercemos também o poder de polícia. Toda vez que você pode multar um particular, a gente está diante do poder de polícia. Tá? Um poder de polícia, IBAMA. Poder de polícia. Poder de polícia. Entendeu? Não é que você é polícia. Quando você tem a possibilidade de punir alguém com a punição, com multa, sabe? Aí você está exercendo o seu poder de polícia. Lá o caso, manda prender o carro, manda colocar a suspensão no tamanho correto, de acordo com os códigos, com o TRAN, com o Código Nacional de Trânsito. Isso, a polícia está fazendo o quê? Exercendo o seu poder de polícia. O poder de polícia está vinculado a quê? A sanção que a administração pode aplicar nos particulares. O Supremo Tribunal Federal, ele fala o seguinte em relação à demissão. Não se permite a sanção de aplicação menos gravosa. Vale salientar que o ato considerado de improbidade, isto é, com demissão, não há liberdade para aplicar. Por exemplo, se um gestor, ele cometeu um ato de improbidade administrativa, se apropriou de um bem público, pegou propina, isso dá sanção de demissão. E aí, isso, de acordo com o STF, o Estado tem uma margem de discricionalidade. Olha, eu vou aplicar uma sanção menos gravosa. Só que no caso desses, que é punido com demissão, o STF não autoriza que você aplique uma punição menos gravosa. Mas aí a gente volta de novo naquilo que o colega falou. E essas punições não se aplicam ao judiciário, porque o juiz, ele tem uma característica no seu cargo, que o cargo dele é vitalício, tá bom? Por isso que ele não é demitido, ele é aposentado. Por quê? Porque o cargo dele é vitalício, tá? É o único cargo que é vitalício, tá? Aí por isso que ele não pode ser demitido. Ele é aposentado. Oi?
Exatamente, aqueles juízes que foram processados, desembargadores que foram processados e que foi comprovado que eles estavam envolvidos em atividade ilícita, por improbidade administrativa, eles foram aposentados compulsoriamente. Aí o que eles fazem? Eles fazem um cálculo em relação a quanto ele trabalhou e quanto ele pode ganhar. Por exemplo, se ele trabalhou 15 anos, ele não vai ser aposentado integralmente. Ele vai ser aposentado com um salário menor. Que parece pouco, eu também acho que parece pouco, porque quando a gente imagina que qualquer servidor pode ser demitido, né, a punição podia ser maior. Mas aí a gente também lembra que é uma perseguição quando um juiz aplica, por exemplo, uma pena numa facção criminosa ou em empresários que estão em conluio com alguns administradores públicos. Então, essa vitaliciedade, ela implica também na proteção do cargo, na proteção do interesse coletivo. Por quê? Porque o cargo deles ele é caracterizado pela vitaliciedade e inamovibilidade. O que é isso? Eu vou mandar esse juiz para tal lugar, porque aqui ele está incomodando. Entenderam? Então, ele não pode ser movido de um lugar para o outro, porque ele está incomodando alguém. E aí, ele não pode ser demitido, porque ele incomodou alguém. Mas aí também, em certas situações, quando ele é partícipe de ilicitudes, o que acontece com ele? Ele é aposentado. Parece pouco, mas ele perde o poder. Porque o que um juiz e um desembargador têm? Poder. Além do dinheiro, do salário que eles ganham, o que eles mais têm é poder. Poder de definir, poder de... Entendeu? Então, quando ele sai do cargo, ele deixou de ser desembargador. Ele deixou de ter qualquer influência jurídica. Ele passa a ser uma pessoa comum, aposentado, uma pessoa comum. Pode ter o juiz a vida inteira, juiz aposentado, mas ele não tem mais. E ainda falta fora a desmoralização, né? Fora a desmoralização. Aqui, então, nesse caso, não é possível aplicar uma pena menos gravosa. Agora, a gente vai entrar na Constituição do Estado de Tocantins. Eu coloquei aí para vocês, mas eu vou fazer o sorteio. Porque só falta 20 minutos. A Constituição foi para vocês, eu quero que vocês leiam, tá? Porque vocês vão entender que a Constituição, ela faz o quê? Ela vai fazer todo o entendimento que eu falei, o preâmbulo, os direitos fundamentais, entendeu? Toda essa questão aí, ela vai apresentar para vocês, tá bom? TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.